Eu vou dizer uma coisa, não existe algo mais assim, dentre outros acontecimentos na vida de um pastor, do que o pastor perceber que Deus está fazendo algo novo no meio do povo dele. E quando esse algo novo se trata de restauração, porque a ótica de Deus para o ser humano é restauração, é redenção. Então, quando a gente percebe que Deus está se movendo, que o seu Santo Espírito está movendo o corpo, e que Jesus, sendo a cabeça desse corpo, ele está sendo glorificado, estamos realizados. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 26 ao versículo 37. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Versículo 28. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, te louvamos. Engrandecemos o teu santo, excelso e poderoso nome. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, fala com a tua igreja nesta noite. Fala, Senhor, que a tua igreja precisa te ouvir, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Estou intitulando essa mensagem de Isto não é o bastante. Isto
não é o bastante. Haverá um momento na vida de um homem e na vida de uma mulher que suas próprias experiências não serão o bastante para serem bem-sucedidos naquilo que faz ou naquilo que pensam em fazer, o qual os resultados esperados não surgirão. É incrível. Por mais que eu tenha tido experiência, até mesmo com Deus, haverá um momento que minha experiência será insuficiente. Aquele que eu estou indo na direção, muitas vezes Deus muda o curso e eu não entendo nada. E para completar, Ele não me diz nada, Ele fica em silêncio. E eu preciso me reportar a Ele, eu preciso me humilhar, eu preciso me entregar, eu preciso fazer o caminho de volta, para que eu possa ouvir da boca dEle o que de fato Ele quer fazer na minha vida, o que Ele quer fazer na minha família, Ele quer fazer no meu casamento, Ele quer fazer no meu homem interior, ou na mulher interior. E agora, tem uma palavra para os que têm audácia de dizer: hoje ou amanhã, iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15, na versão A Mensagem. Podemos destacar aqui o caso da mulher cananeia, que vai ao encontro de Jesus pedir em favor da sua filhinha, que se encontrava horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe dirige nenhuma palavra. Jesus fica em silêncio. E a reação dos seus discípulos foi de desprezo. Mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. Você percebe que Jesus era definido e focado na sua visão. Ele era definido e focado em sua missão. E neste momento em que a mulher cananeia veio ao seu encontro, o desdobramento do propósito de Deus, o foco estava nos judeus e em suas necessidades espiritual. Aleluia. Mas veja bem, estamos diante de uma ação de uma mulher gentílica. Jesus era definido, Jesus era focado naquilo que o Pai o enviou para cumprir, para fazer. E ele estava diante de um quadro de uma mulher gentílica, clamando por sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Jesus permanece em silêncio, os discípulos se aproveitam do seu silêncio e tentam se livrar dos gritos daquela mulher.
Enquanto Jesus responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A reação da mulher cananeia vai chamar a atenção de Jesus. É como se ela estivesse descrevendo para ele as amplas bênçãos prometidas aos gentios por meio de Abraão. Você já pensou? Você já se colocou diante de Deus e clamou: Senhor, eu estou necessitando, Senhor, me socorre. E você trazer à sua mente aquilo que há de mais precioso, que é a palavra de Deus, que nesse momento se torna o próprio Jesus encarnado, a palavra rema. E você traz à memória de Deus as amplas promessas, as amplas bênçãos prometidas aos gentios por meio de Abraão. Você podia nessa noite me perguntar: mas pastor, o que é que eu tenho a ver com os gentios? Você, eu, nós somos gentios. E essa mulher era gentílica. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus capítulo 15, versículos 27 e 28. Duas mulheres que tiveram algo em comum: a mulher sunamita e a mulher cananeia. É como se elas dissessem: isto não é o bastante. A mulher cananeia, Jesus fica em silêncio, e ela diz: isso não é o bastante. Ela não se cala. Os discípulos pedem para Jesus mandar ela embora, porque ela estava incomodando com os gritos. Ela responde: isto não é o bastante. Eu vou insistir, eu vou continuar. Eu comecei acreditando, estou desfalecendo, mas vou continuar acreditando, crendo que a minha filha vai ser restaurada. A mulher do texto base do qual nós vamos falar dela agora, a mulher sunamita, ela vendo o profeta passar, ela observa algo que é diferente na vida daquele homem, e ela resolve fazer uma oferta. Ela resolve fazer uma oferta na direção do coração de Deus. E ele se encheu de graça, se encheu de compaixão, de misericórdia por a vida daquela mulher, e manda o seu servo Geazim investigar para ver como eles poderiam agradecer por tudo que ela havia feito e estava fazendo. E ele profetiza, ele disse: daqui um tempo você dará à luz um filho. Ela disse: não brinque comigo, não zombe de mim. E o menino nasce. O menino nasce, e já um rapazinho estava no campo brincando com o pai, e sente uma dor de cabeça. Ai, ai! O pai: o que foi? Ele disse: estou com uma dor na minha cabeça. Ele entrega para um servo e manda entregar a sua mãe.
ela coloca no colo e ali o menino vem a óbito. O menino morre. Isso não é o bastante. Eu não me conformo. Eu vou atrás do profeta. Eu vou requerer dele o que ele me deu, porque eu não pedi. Então a primeira parte dessa mensagem é: vai tudo bem. Diga comigo: vai tudo bem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 a 28. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 a 28. A mulher sunamita conservava o hábito de observar o profeta Eliseu em suas frequentes viagens. Ela ficava observando, ou ela ficou observando todas as vezes que ele vinha para o Carmelo, ele passava pela cidade de Sunem. Ela guardou o hábito de observar o profeta. E a conclusão que ela chega ao observá-lo é que Eliseu era um verdadeiro homem de Deus. Não apenas nominal, mas de fato e de verdade. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Depois de reconhecer que Eliseu era um santo homem de Deus, que ele era separado por Deus, que ele era consagrado ao ministério, ao serviço de Deus, a sunamita resolve honrar o profeta Eliseu. Mas interessante, a honra que Deus coloca no coração da sunamita, daquela mulher, é uma honra compartilhada. Por quê? Porque ela foi compartilhar com seu marido. Não era algo ínfimo, algo pequeno demais, não era algo ilusório, não era algo que de repente bateu na cabeça dela e ela diz: eu preciso fazer isso. Não. Ela ficou observando, ela disse: marido, vem cá, olha, presta atenção comigo, olha esse homem, olha a vida desse homem. Esse homem é um santo homem de Deus. E isso chama a minha atenção, porque nós precisamos, como povo de Deus, se ater em realizar projetos compartilhados. Existem projetos que em dado momento é você e Deus, mas também existem projetos que você vai precisar de quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e você precisa compartilhar. Agora você vai compartilhar com pessoas que você confia, com pessoas que caminham com você, com pessoas que já comeu uma saca de sal com você, com pessoas que já choraram com você, com pessoas que já sorriram com você, não com qualquer um. Não foi por acaso, nem foi de uma hora para outra, que ela abriu a boca e disse que Eliseu era um santo homem de Deus. Temos que ter cuidado.
Porque não é a gravata, não é a marca da roupa nem do sapato, não é a homilia, não é a maneira que você prega, não é o grau de convencimento que você tem, que vai fazer de você um homem de Deus, um santo homem de Deus. Vai ser a vida pautada em fundamentos e princípios elementares a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Agora eu estou falando isso aqui fora, independente de religiosidade, independente de placa de igreja. É o que nós estamos fazendo nesses 21 dias de propósito. Não é para tirar nenhuma comida, não é para tirar doce, não é para tirar pizza, não é para tirar nada. É para tirar você de dentro de você. Você vê que há uma redundância? Tirar você de dentro de você. É você olhar para dentro de você e dizer, não, isso não está certo. Tira. Ah, mas eu gosto demais disso. Não, não é. É você ter um diálogo com você. Precisa. Ninguém está vigiando você e dizendo que você está transformado, que você está transformada, que você mudou. Não, é você e Deus. É você querer ser diferente. É você decidir fazer a diferença num mundo tão pecaminoso, tão decaído como o nosso, amados. Os valores estão invertidos. E temos que parar de querer puxar a sardinha para nós. Temos que parar de querer vender algo que nós não somos. E é exatamente o que nós estamos fazendo nesses 21 dias. Foi algo que Deus colocou no coração da pastora. E olha, gente, o que Deus tem feito e o que Deus já tem falado. São 8 dias, né? Amanhã, segunda-feira, completa 9 dias. E, olha, me perdoe quem pensa diferente. É normal, gente, a gente pensarmos diferente. É normal pensarmos diferente um do outro. Mas me perdoe, mas o que nós estamos fazendo está sendo muito mais fluente, está sendo muito mais produtivo do que quando nós fizemos tirando comida. Está sendo muito mais proveitoso, porque é você e Deus, é sua responsabilidade com você e Deus, com a sua vida. E tem mais, o reflexo virá e os frutos virão. Não pense que não vem não, que vem. Depois de reconhecer que Eliseu era um santo homem de Deus, que ele era separado por Deus e consagrado para o serviço de Deus, a mulher sunamita resolve em seu coração honrar o profeta e compartilha o desejo da sua oferta com o seu marido. Ah, meu Deus, isso é tremendo. Que coisa, eu fico impactado quando eu percebo que algo novo, algo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Porque, quando eu observo e eu reconheço, amém. Mas quando eu me decido a reconhecer e a honrar, o que é que eu vou fazer? Eu vou investir. Reconhecimento mais investimento é igual a honra. Mas nem sempre a oferta é em espécie, é em dinheiro. A oferta mais agradável a Deus é o culto racional de Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pelas infinitas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Mas, porém, todavia, reconhecimento, mais investimento, aí esse investimento é monetário, é igual a honra. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Você está percebendo? O que foi que Deus colocou no coração dessa mulher? Perceba que a decisão de honrar o profeta Eliseu é compartilhada. Não foi um desejo ínfimo, algo pequeno ou ilusório. Foi porque a mulher sunamita percebeu a necessidade do profeta Eliseu em ter um quarto que serviria de abrigo em momentos de intempéries, perturbação atmosférica, violenta tempestade, acontecimentos infelizes ou desfavoráveis. Ele precisava de um quarto, porque ele passava sempre em Sunem para ir para o Carmelo. Ali, essa mulher tem uma percepção tremenda. A primeira pausa que eu quero dar nesta noite é para perguntar para você: quem as pessoas dizem que você é? Você está ouvindo? Por favor, não tenha nenhuma reação. Responda para Deus, tá? Pensa em casa. Quem as pessoas dizem que você é? Que impacto você tem causado na vida das pessoas com quem você se relaciona? Qual o impacto? Você tem feito a diferença dentro da sua casa? Com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, na faculdade, com as suas amigas, lá no prédio onde você mora, por onde você passa, sua vida tem trazido para as pessoas o desejo delas se vir a Deus, de conhecê-lo. Quem você vê quando você olha para dentro de você? Meu amado, isso aqui é pancada. Mas isso existe, pastor? Existe. Quem você vê dentro de você? Eu lembro que eu estava com uma crise muito grande de rinite. E eu fazia parte da Igreja da Paz. Passamos 4 anos na Igreja da Paz. E dentre os cantores que havia na Igreja da Paz, pela misericórdia de Deus, eu fui escolhido para ir para Santarém, representando Fortaleza. As pessoas diziam que Santarém era muito quente, parece muito quente. Mas eu já tinha viajado muito na época que eu cantava em banda secular. Eu dizia, mas não se compara a Sobral, não se compara a Mossoró. E fui para Santarém. Quando o avião aterriza em Santarém, que eu vou descendo nas escadas, meu Deus, que susto eu tomei. Mas é um calor seco, sabe? Pá, chegou. Fiquei bom na hora da rinite, do susto que eu tive. Mas realmente, o que o pessoal diz, realmente bateu, viu? Passou. Um pastor foi me pegar no aeroporto, fui para a casa da mãe dele, eles me levaram para uma suíte. E ele me fez um desafio que queria me mostrar uma comida típica do Pará. Aí troquei de roupa, vesti uma bermuda, a gente saiu.
Saímos os 4 irmãos e o pastor. E na volta, a casa era grande, e ele disse: pastor Ronaldo, vá por aqui, ó. Aí você vai dar na escada, você chega lá na suíte. E assim fiz. Tudo escuro, né? Peguei a chave, abri. Quando eu empurro a porta da suíte, que acenda a luz, meu Deus, que susto! Eu fiquei assim, quase, como é que se diz? Paralisado. Eu estava de frente comigo mesmo. E eu comecei a olhar, eu disse: não, esse não sou eu. E o Espírito Santo dizia: esse é você. E eu comecei a chorar, gente. Eu disse: não pode ser, eu não sou essa coisa. E o Espírito Santo dizia: é você. Desse jeito que você trata a sua esposa. É desse jeito que você trata seus irmãos. Eita, meu. Primeira vez que eu estou contando isso em púlpito. Eu já tinha, em 2000, eu já tinha tido um encontro com Jesus. Jesus tinha me tirado da pedra do crack, da cocaína, da prostituição. Pronto, estava tudo resolvido. Para a honra e glória de Jesus Cristo, debaixo do sangue de Jesus, nunca tive uma recaída. Então estava tudo bem com Deus. Mas naquele momento eu me deparei comigo mesmo. Faltava um encontro comigo mesmo. Caí em si. Mas eu chorei, amado. Chorei, chegou, soluçava dentro daquele quarto, dentro daquela suíte. E eu lembro que eu estiquei assim a mão, peguei meu celular e liguei para a pastora. E ela: meu filho, foi o que aconteceu? E eu, chorando, comecei a pedir perdão a ela. Meu amor, me perdoe. Me perdoe pelo que eu tenho feito com você. Pelo que eu tenho feito do nosso casamento, pelo que eu tenho feito da minha família, me perdoe. Quem você vê quando você olha para dentro de você? Agora, sabe o que acontece? Existe algo que muitas vezes parece uma realidade, mas não é uma realidade. Parece que todo mundo tem uma caixinha. E na hora que a coisa pega, a pessoa embioca dentro da caixinha. E a caixinha, ela passa a ser algo camuflado. Não, não, não. Deus quer você por completo. Deus quer que você tire a máscara. Deus quer você toda, 100% para Ele. Ele não quer que você dependa de caixinha. Ele não quer que você dependa de subterfúgios. Que você viva se escondendo atrás dos outros, colocando culpa em A e em B, enquanto a responsabilidade é sua. O homem que você é, a mulher que você é, tem agradado a Deus ou tem envergonhado a você mesmo? Eliseu, querendo retribuir o que a mulher havia feito para ele, envia Geazi com muito cuidado para não a constranger. Porque muito embora ela tivesse sido hospitaleira e ofertado na vida do profeta, não havia nenhum resquício no coração da sunamita de receber algo em troca. O que ela fez com seu marido para o profeta havia sido algo voluntário, algo que Deus colocou no coração deles.
Mas havia uma pergunta que não queria se calar: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. 2 Reis capítulo 4, versículo 14. Eu quando parei aqui, eu estava fazendo esse esboço, eu disse: mas minha filha, a visão de Geazi é míope. A visão de Geazi é humana, é natural. Se a visão dele é humana, é natural, a visão dele não é espiritual. Mas pastor, peraí. Mas claro, vamos dar um desconto. Ele está sob a orientação do seu mestre, de prestar atenção o que era que ela precisava, porque o profeta Eliseu queria retribuir o que ela havia feito. Mas espera aí, não é somente nesse caso que me veio à mente que a visão de Geazi é míope, é pequena, é natural. Você lembra, Geazi, lá em Naamã, quando Naamã chega na porta do profeta Eliseu, com vestes festivais, com ouro, com prata, e ele não vai na porta, ele manda Geazi, diz: vai lá, diz para ele, e no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Foi o que aconteceu? Naamã, sendo um oficial de alta patente, mais leproso, disse: não, que conversa é isso? Ele está querendo me humilhar? Será que Obama, Alfafá, rios lá da minha terra não são melhor, são mais limpos do que esse rio sujo? Aí precisou os servos, que eram tidos como filhos, chegar e dizer: nosso pai, custa nada você ir lá e mergulhar. Ele disse: é mesmo, né? Eu vou fazer. Foi lá, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando ele volta, a sua pele era igual a um bebê. Sabe o que Naamã fez? Voltou na casa do profeta para entregar os presentes, né? A prata, o ouro. Ele disse: não. Ele disse: então me deixe fazer o seguinte, me deixa levar um pouco de terra da tua terra, para minha terra, para que eu possa me ajoelhar lá na tua terra, com terra da tua terra. Meu Deus. E vai embora. Foi o que aconteceu? Geazi, na surdina, saiu escondido e foi dizer para o Naamã que o Eliseu estava pedindo ouro e prata. Você já pensou? Quando ele volta, Eliseu diz: onde é que você andava? Não, eu fui ali. Ele disse: rapaz, você não acha que quando você foi, o meu espírito não foi com você? Você não era para fazer o que você fez. Então tá aí, ó, a lepra dele agora é tua. Pá! No mesmo instante, ele fica leproso. Amado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes Deus está fazendo, Deus está revelando, Deus está cuidando, Deus está dando livramento, e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A gente só vê o que a gente quer ver. Quer ver uma coisa? A gente começa a orar. Essa semana eu vou começar a orar pelo Francisco, ou pelo Raimundo. Aí começa a orar, me consagrar. Passa uma semana, quando inicia-se a outra semana,
Eu já estou querendo ver o resultado da minha oração. Você não vai ver nunca. Você não vai ver nunca. Mas por que, pastor, eu não vou ver? Porque você está orando por fé, amado. Você não está orando para você ver. Então você está orando no plano espiritual. E Deus não vai permitir que você veja. Você tem que agradecer. Você tem que louvar. Você tem que adorar, mesmo você não vendo nada acontecendo. É Deus provando a sua fé. É Deus trabalhando no seu caráter. É Deus levando você para um nível de excelência. Se você está sofrendo? Está doendo? Louve Deus. Agradeça pelo fato de você abrir seus olhos e contemplar a beleza de Deus, a sua criação, a sua santidade. Sabe o que eu percebo nas entrelinhas? É exatamente a visão míope e limitada que muitas vezes também nós temos. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. 2 Reis, capítulo 4, versículo 16 e 17. O menino cresceu, já era um rapazinho, estava com seu pai no campo com os ceifeiros. De repente sentiu-se mal e fala para o pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Versículo 27 e 28. Qual a primeira parte da mensagem? Vai tudo bem. Segunda parte da mensagem: fechando a porta. Veja aí, versículos 32 a 35. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 e 35. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 35. Quando o profeta Eliseu chegou à casa da sunamita, subiu para um andar acima do terraço e se deparou com o menino inerte, com seu corpo em cima da oferta, em cima da cama que a sunamita tinha lhe ofertado. Que coisa tremenda, né? Quando ele sobe, chega no quarto, ele se depara com o menino morto, deitado em cima da cama, o qual a mãe do menino tinha ofertado para ele. Você já parou para pensar o valor de uma oferta? Você já parou para pensar em algo que você faz na direção de Deus, sem
querer receber nada em troca? Você lembra de Abraão? A Sarai daqui a um ano terá um filho. Foi o que ela fez? Ela sorriu. Aí o Senhor pergunta para Abraão, por que ela sorriu? Ela do outro lado disse, eu não sorri. Aí Deus disse, chama ela. Abraão chama, disse, por que sorriu? Ela disse, eu não sorri. Olha, na face de Deus, ela disse, eu não sorri. Você sorriu. Por isso, o seu filho será chamado Isaque, que quer dizer riso. O que é que acontece? Depois de um ano, ela está com a criança nos braços. Quando ele está já um rapazinho, Abraão escuta uma voz. Abraão, 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 eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, a quem tu tanto ama, e leva para o monte, que eu te mostrarei. Lá tu sacrificarás em meu nome. Meu Deus, o que você tem sacrificado a Deus? Claro que você não vai matar seu filho. Claro que você não vai fazer nenhuma coisa nessa vertente, porque só um precisava morrer, e morreu uma vez só, e ressuscitou por todos nós. Mas o que nós temos feito nessa direção? Temos realmente nos sacrificado? Temos mortificado a nossa carne? Quando ele entra no quarto, que ele se depara com aquela situação, Eliseu segue o exemplo de Elias, seu mestre. O que é que ele faz? Ele buscou a quietude para orar a Deus. Você tem buscado a quietude? Você tem buscado se aquietar, dizer para sua alma, quieta-te, não te perturbas dentro de mim, fica aí quietinha, está tudo desabando ao seu redor, e você está, te amo, Senhor, te amo. Aí às vezes a pessoa está olhando para você e diz, essa mulher é louca, esse homem é doido de barrido, como é que tudo está caindo, está desabando, e essa pessoa está dizendo que ama a Deus, que eu te louvo, Senhor, por esse dia. Obrigado, Jesus. Sabe o que é isso, amado? Isso é um exercício. Se Deus, Ele é o Deus da minha vida, se a alegria do Senhor é a minha força, se eu confio de fato nele, cada dia eu vou procurar ser uma versão melhor de mim. Cada dia, aconteça o que acontecer. Embora todos não me reconheçam, mas ele me reconhecendo, basta. A pastora falou algo aqui no domingo que eu me assustei. Ela disse, olha, se Jesus te ama, você não precisa mais de ninguém para te amar. Eu disse, meu Deus. Tomei um susto quando eu ouvi a pastora dizer isso. Mas o que ela estava querendo dizer era que se você sabe que Deus te ama, que Jesus te ama, as pessoas não vão te amar por aquilo que você pode oferecer, não. As pessoas vão te amar por aquilo que você é de fato, pela sua essência que está em Cristo. É profundo. É muito profundo. Então a mulher disse, por acaso pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? 2 Reis capítulo 4, versículo 28. Agora, o interessante é que Eliseu não sabia da morte da criança. Como é que é, pastor? Eliseu não sabia em momento algum. Ele sabia que a criança estava morta. Por quê? Porque Deus não revelou para o profeta. Porque Deus ocultou dos olhos do profeta.
o que é que eu aprendo com isso? Haverá momento que Deus não vai revelar para você. Haverá momento que você vai perguntar, que você vai se consagrar, que você vai orar, que você vai entrar no quarto, vai fechar a porta, e Deus vai continuar em silêncio. É incrível. E Deus não revela para ele que a criança está morta. Quando ele manda o Geazi se encontrar com a mulher sunamita, que ele vai perguntar: ei, como é que vai você? Como é que vai o seu marido? Como é que vai a criança? O que é que ela diz? Vai tudo bem. Por quê? Porque o assunto que ela tinha para tratar não era com Geazi, era com o profeta Eliseu. Mas ela vai abrir o coração dela. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu te pedi para que você não me enganasse. Eu não pedi um filho para você. Mas sabe o que é que a gente faz? A gente sai tecendo opiniões da nossa própria vida para terceiros, para pessoas que a gente nem conhece. A gente está vendo aquela pessoa a primeira vez e já conta tudo a respeito da nossa vida. Não precisa a pessoa comer uma saca de sal com ela para conhecer a vida dela, não, porque ela conta logo tudo. Mas Deus fala para você nessa noite: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, me busca em secreto, que em secreto eu vou te ouvir, e que em secreto eu vou te responder. Porque não é do jeito que você pensa, e não é do jeito que as pessoas pensam a seu respeito. Você precisa primeiro fazer, para depois você ser. Não é diferente com o povo de Deus, não é diferente com a igreja. Existem casos que Deus revela o que está acontecendo, através de sonhos, através da sua palavra, através de uma visão, através de um profeta que não vive tecendo profetadas por aí, por um profeta que realmente é usado por Deus. Ainda existe, amados, profetas na terra dos viventes, porém temos que tomar cuidado, temos que nos revestir da palavra de Deus, para ter discernimento, para buscar em Deus a essência do que se está dizendo, do que as pessoas estão falando. Olha, Deus mandou eu dizer isso. Amém, amém. Aí você vai buscar a Deus, aí você vai buscar na palavra, provar os espíritos, é bíblico. Amém? Amém, igreja? Amém. O fato é que Geazi, representando o profeta Eliseu, não teve êxito nenhum. Mesmo seguindo todas as orientações, o menino continuava morto. Então Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele. E o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Conclusão. 2 Reis, capítulo 4, versículo 36 a 37. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou seus pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Quando você tem a promessa de Deus, essa promessa é garantida. Claro que você irá passar pelo teste do tempo. Deus irá provar sua fé para que você amadureça e sua fé cresça no sentido desenvolver-se.
para que você passe a confiar mais nele, para que você venha a depender unicamente dele, para que você tenha um encontro com você mesmo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa se encontrar com Jesus. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, está rompendo em fé, eu desejo que você se encontre com você mesmo. Porque você vai para outro nível de experiência. Uma coisa é Deus usar alguém como lixa na nossa vida. E às vezes é constrangedor a gente fazer uma coisa e a pessoa dizer: você está errado, não faça isso. Já te disse mais uma vez que você não pode fazer isso, está errado. A pessoa faz a mesma coisa, mas no dia que ela cair em si, que ela estiver em Cristo, caminhar, romper em fé e se encontrar com ela mesma, aí você vai ver, aí você vai dizer como Paulo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei viver em abundância, em toda e qualquer circunstância. Em tudo isso, sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele teve experiência, porque ele buscou, porque ele cavou. Ele foi buscar as pepitas de ouro e ele foi bem sucedido. Olha para cá, é como se Deus estivesse dizendo para você e para mim nesta noite: olha, abra sua mão direita, vou fazer um ato profético aqui, é só uma mão, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pega aí, ó, os sonhos nas tuas mãos, os sonhos não morreram, segura, fecha a mão, segura agora. Deus dizendo: os sonhos, os meus sonhos para a tua vida não estão mortos, está apenas começando. A partir de agora eu vou reescrever a tua história. Necasa. Isto não é o bastante. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!